Todos nós sabemos que os seres humanos são a raça dominadora aqui no planeta Terra. Mas a gente não é a primeira raça que dominou esse planeta. E com certeza nós também não somos a última raça que vai dominar o planeta Terra. Um exemplo que eu posso citar para vocês bem rápido são os dinossauros, que dominam a Terra por milhões e milhões de anos. Mas a pergunta que todo mundo gostaria de saber a resposta é a seguinte: o que causou a extinção dos dinossauros? E outra coisa, será que nós, seres humanos, iriam existir se caso os dinossauros não tivessem sido extintos? Então galera, fique ligado nesse vídeo aqui que eu vou te explicar tudo sobre a extinção dos dinossauros e se talvez nós, seres humanos, poderiam ter existido caso os dinossauros não tivessem sido extintos, beleza? Então bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fatos Curiosos. E bom galera, antes de qualquer coisa eu posso te garantir que os dinossauros não esperavam ter sido atingidos por um meteoro de mais de 12 km de diâmetro. Assim como eu também não espero que você assista esse vídeo aqui sem já deixar um like aqui no comecinho do vídeo. Então já aproveita e deixa aquele like monstro aqui no começo do vídeo e aproveita e se inscreve no canal também. Assim você sempre fica por dentro do conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês, beleza? Então galera, como eu já falei aqui no começo do vídeo, os dinossauros viveram aqui no planeta Terra por muitos milhões de anos. E com certeza o tempo que eles estavam aqui, eles eram a raça dominante aqui do planeta. Sempre que a gente assiste um filme de dinossauros, por exemplo, a imagem que esse filme passa pra gente é que os dinossauros era simplesmente uma espécie indestrutível e que ele poderia se sobressair acima de todas as espécies que nós conhecemos até hoje. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: se eles eram animais tão extraordinários assim, por que eles não existem hoje em dia? Bom galera, como ninguém dava lá quando isso aconteceu, ao longo dos anos foram sendo criadas várias e várias teorias de como os dinossauros poderiam ter sido extintos. Galera, a teoria mais conhecida no meio científico, que está por todo lado na internet, é que no período que os dinossauros existiam aqui na Terra, o planeta teria sido atingido por um asteroide com aproximadamente 12 km de diâmetro. E por causa do impacto desse asteroide aqui no planeta Terra, os dinossauros simplesmente deixaram de existir. E pessoal, essa afirmação em certos pontos está certíssima. Mas uma coisa que eu tenho que falar aqui para vocês é que o impacto que o meteoro causou não foi a única razão pela qual os dinossauros foram extintos. Quando a gente fala que os dinossauros foram extintos por causa do impacto do asteroide, passa uma imagem de que simplesmente o asteroide apagou todos os dinossauros do planeta Terra. Como se, por exemplo, todos eles estivessem juntos em um lugar e quando o asteroide caiu, ele esmagou todos os dinossauros. Mas na verdade não foi muito isso que aconteceu. E só pra gente ter uma noção, nessa época a Pangeia, que era conhecida como um grande continente, já tinha se desfeito, criando assim cada continente para o seu lado. E cada continente tinha a sua própria população de dinossauros. Bom galera, então deixa eu te explicar um pouco qual foi o impacto que esse asteroide que atingiu o planeta causou aqui no planeta Terra. Esse asteroide tinha aproximadamente 14 km de comprimento. E no momento que ele atingiu a Terra, ele estava viajando em uma velocidade de 72 mil km por hora. Acredita-se que o impacto que foi causado por esse asteroide era de aproximadamente 10 bilhões de bombas atômicas, assim como aquelas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial na cidade de Hiroshima e Nagasaki. O local onde esse asteroide atingiu o planeta foi no Golfo do México, numa península chamada de Yucatán, criando assim uma cratera de aproximadamente 200 km de diâmetro. E essa cratera é a razão principal na qual os cientistas acreditam que sim, o planeta Terra foi atingido por um asteroide gigante bem na época que os dinossauros existiam. Bom galera, eu acho que é quase impossível a gente poder imaginar o que um asteroide de 14 km de comprimento e viajando a uma velocidade de 72 mil km por hora poderia causar ao se impactar com o nosso planeta. Mas mesmo o impacto desse asteroide aqui no planeta tendo sido o maior ataque que o planeta Terra já sofreu, ele não foi a causa principal pela extinção dos dinossauros. É claro pessoal, o impacto desse asteroide aqui no planeta Terra causou uma devastação inimaginável. Mas não foi somente isso. Toda a floresta que estava ao redor onde o asteroide atingiu simplesmente começou a pegar fogo. E acredita-se também que por causa do impacto do asteroide no planeta, tsunamis gigantescos também se formaram. E por causa do tamanho desses tsunamis, eles simplesmente iriam destruir toda a vegetação e toda a vida que estivesse em seu caminho. Outra coisa que também aconteceu, por causa do impacto do asteroide, vários vulcões ao redor do mundo
começaram a simplesmente entrar em erupção, causando assim ainda mais danos para o planeta dos dinossauros. Então galera, por causa do impacto do asteroide no planeta, vários vulcões entrando em erupção e soltando muita fumaça na atmosfera, e também por causa dos incêndios, tudo isso foi virando meio que uma bola de neve. E depois de um certo período de tempo, por causa de toda essa poluição, foi criando-se uma camada de fumaça e areia na atmosfera. E essa camada de areia e fumaça na atmosfera simplesmente impedia que a luz do Sol conseguisse chegar na superfície do planeta Terra. E bom pessoal, essa camada de poeira e fumaça que foi se formando na atmosfera foi um fator muito forte na extinção dos dinossauros. Como essa camada impedia que a luz do Sol chegasse à superfície da Terra, toda a vegetação que dependia da luz do Sol para poder sobreviver simplesmente foi morrendo cada vez mais. E é claro galera, que todos os animais herbívoros que dependiam daquela vegetação também começaram a morrer ao longo dos anos, pela falta de comida. E por causa dessa camada de poeira, a cadeia alimentar nessa época simplesmente virou uma bagunça, porque os animais herbívoros começaram a morrer em grande quantidade, diminuindo assim a comida dos próprios animais carnívoros. E por causa da falta de comida, a falta de luz solar e toda a poluição que estava no ar, isso tudo foi meio que virando uma bola de neve. E esse foi o fator principal pela extinção dos dinossauros. E bom pessoal, por mais que isso seja muito triste, nós, seres humanos, temos que agradecer por esse asteroide ter chegado até aqui na Terra. E bom galera, depois de vários anos após a extinção dos dinossauros, o planeta Terra foi cada vez voltando ao normal, assim como ele sempre faz, mas só que dessa vez sem os dinossauros. E conforme a Terra foi voltando ao normal, vários animais perceberam que aqueles predadores gigantescos já não estavam mais ali, e que existiam várias oportunidades para aqueles animais que antes temiam os dinossauros para habitar em lugares bem melhores para a própria evolução daquele animal. E conforme esses animais iam habitando em lugares diferentes, eles foram cada vez mais se desenvolvendo ao longo dos anos. Os mamíferos, por exemplo, também não ficaram muito para trás. Eles se deslocaram de lugares e foi cada vez evoluindo mais e mais. Os mamíferos, ao longo dos anos, eles começaram a cada vez ficar maiores e maiores, mais fortes e mais inteligentes, até chegar a um ponto onde os primatas começaram a existir. E bom pessoal, de acordo com a ciência, nós, seres humanos, somos a evolução de uma certa espécie de primatas que existiu há milhões de anos atrás. Então galera, de acordo com essa teoria e de acordo com a ciência, se não fosse a extinção dos dinossauros, nós, seres humanos e mamíferos, nunca teríamos a oportunidade de evoluir e chegarmos aonde nós estamos hoje em dia. E o mais triste de tudo isso, nós seres humanos talvez nunca teríamos existido se não fosse a extinção dos dinossauros. E bom pessoal, tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. E claro, tudo isso são teorias, até porque ninguém estava lá para confirmar esses fatos. E mesmo isso tendo acontecido há milhões de anos atrás, e são simplesmente teoria, nós temos provas que dão forças a essas teorias, como por exemplo os fósseis que nós encontramos dos dinossauros. Através dos fósseis que nós encontramos, a gente consegue entender em qual época aquele dinossauro viveu, até porque a maioria dos fósseis que nós temos volta no tempo em cerca de 65 milhões de anos. É claro que nós temos fósseis que são mais velhos e que são mais novos também, mas todos eles estão na mesma faixa etária de idade. E outra coisa que também dá bastante força a essa teoria é a própria cratera que foi criada através do impacto do asteroide. Outra coisa que fortalece muito essa teoria é a própria cratera que existe no México, que já foi medida e estudada pelos cientistas. E outra coisa dessa cratera que dá bastante força a essa teoria é que nessa cratera existe um metal em específico que não existe aqui no planeta Terra, mas existe em abundância em vários meteoros no espaço. Então, já foi comprovado que essa cratera foi sim criada através do impacto de um asteroide aqui no planeta Terra. Então galera, é mais que comprovado que essas criaturas sim, já andaram aqui no planeta Terra. E mesmo milhões de anos, eles continuam intrigando a gente. Mas mesmo eles tendo sido animados, impressionantes, se não fosse pela extinção deles, nós, seres humanos, não estaríamos aqui. Então é aquela coisa, né? Antes eles do que eu. Então se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo e de se inscrever aqui no canal também. Assim você sempre fica por dentro de todo o conteúdo de curiosidade que eu tô trazendo aqui no canal pra você. E aproveita e manda esse vídeo também pra um amigo seu. Assim você me ajuda muito a crescer o canal e a nossa comunidade aqui no YouTube. Então é isso aí galera, é nóis, tamo junto e falou! Te vejo no próximo vídeo, hein?